Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Porto muito interessado num central de pé esquerdo iraquiano. O que é que ele pode trazer ao Porto? À defesa do Porto, que já é muito forte. Giménez, o ponta de lança mexicano do AC Milan, parece ser esse sonho de Farioli para se juntar a André Silva e Denis Gul, que é o que tudo indica, já não sai. O Farioli, que continua a ser muito apontado à seleção italiana, mas que não quer pagar os 15 milhões da cláusula dele. Será que Alexandro e Danilo, da seleção do Brasil, vão regressar ao Porto? Pelo menos foi as declarações de ontem deles, deram a entender. Podemos estar perante um regresso de dois laterais que já foram muito felizes no Porto. Borja Sainz, sai ou não sai? Irenki, afinal vem ou não vem? Com o Arsenal louco por William Gomes, será que o Porto pode ir buscar um jogador à troca do Arsenal, como é o caso do Merino, como sugeria ontem um seguidor aqui do canal? Vamos também falar das sugestões de alguns seguidores daqui, que nós continuamos atentos ao Mundial, para tentar sugerir aqui reforço ao Farioli. Dois laterais esquerdos muito interessantes sugeridos nos comentários de ontem do canal. E o que é certo é que estamos a menos de uma semana do Porto começar a pré-temporada. Começa com a sua base praticamente intacta, pelo menos para já, e é dos três grandes a equipa com a menor média de idades. Isto parece-me bons sinais. Vamos já analisar tudo, mas primeiro pedir-te aquilo que peço sempre, que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante também para que o vídeo chegue a mais gente e a mais portistas e pessoas que gostam de futebol. Já sabemos que não é só portistas que seguem aqui o canal. E depois pedir-te também que subscrevas se ainda não subscreveste. Muita gente continua a assistir aos vídeos que ainda não subscreveu. Vale sempre a pena relembrar. Vamos rumo a essa meta de 14 mil subscritores. A de 13 mil conseguimos alcançar antes de ontem. Já estamos a caminho de uma nova meta de 14 mil subscritores. Portanto, não te esqueças de subscrever o canal. E começando então a análise de hoje. Acho que hoje temos que começar pelo mercado de transferências, por esses dois nomes que estão a ser muito falados para o Porto, que é o Giménez, ponta de lança mexicano, que já falamos aqui num vídeo da semana passada sobre o perfil do jogador. Na altura falou-se que ele podia ser reforço. Eu, olhando para as características do jogador, achei que fazia sentido que o Porto estivesse interessado nele. Em Itália garantem que é até um sonho de Farioli, que Farioli quer muito o jogador pelo estilo, pelas características dele. E depois o outro jogador é o iraquiano, Hakim Hacham, se não me engano, o nome dele, é qualquer coisa assim. É sempre complicado dizer estes nomes, principalmente antes deles assinarem pelo Porto. Mas já disse aqui, aconteceu o mesmo com o Piatusevski, que acontece com a maior parte dos reforços. Só quando eles assinam mesmo é que eu começo a dizer o nome deles 100% corretamente. Mas parece que este defesa central ele é muito barato, pelo menos o valor de mercado dele, e acho que no Mundial não vai valorizar muito, porque é da seleção do Iraque, que é uma seleção das mais fracas que está no Mundial. Mas ele é um central de pé esquerdo, muito forte fisicamente, muito alto. Será uma espécie de Bednarek. Ele tem aquela idade também ali, 27 anos, alguma experiência. Pode ser surpresa. Eu lembro, por exemplo, que o Bednarek nunca tinha jogado competições europeias, chegou ao Porto, tornou-se um líder, um capitão, e parece o jogador mais experiente nas competições europeias. Portanto, pode ser mais um jogador assim. Agora, olhando para aquilo que isto significa, o Porto já mostrou interesse por vários centrais de pé esquerdo. Um deles foi o Quinté, que acabou por ir para a Arábia e depois, obviamente, o Porto já não podia contratá-lo, mas continua-se a insistir em centrais de pé esquerdo. E eu não sei se é porque o Porto vai deixar sair o Prepitch, se é porque o Porto pode, esta época, evoluir para um sistema de 3 centrais, que eu já defendi aqui, que poderia ser uma boa evolução, até para o Porto não ser tão previsível, até porque o Porto muitas vezes, com a sua capacidade defensiva e da forma como o 6 recuava, às vezes era mesmo uma equipa que praticamente jogava com 3 centrais. Pode ser uma evolução até para jogar a Liga dos Campeões. Não sei se está isto em mente, ou se poderá, na cabeça de Farioli, ou se poderá ser também a questão do lateral esquerdo, que o Porto, umas vezes ouvimos falar de nomes, outras vezes não. Neste momento temos o Mauro Júnior como o último nome que foi mais associado ao Porto, mas também há essa possibilidade do Farioli estar a pensar no Kivior ou no Martim Fernandes para jogarem adaptados a lateral esquerdo. E depois o Porto só precisaria de contratar mais um. O que é certo é que o Porto está realmente no mercado por um central de pé esquerdo. E é interessante perceber porque é que será que isto acontece. E agora, este jogador iraquiano, olhando às características dele, eu confesso que não o conhecia, mas olhando àquilo que pesquiso dele, ele tem um valor de mercado muito baixo. E a estatura física dele faz muito lembrar o Bednarek. Não sei se lá está Farioli vai querer ter centrais mais experientes e abdicar do mais jovem que é o Prepitch, ou se vai adaptar aqui alguém para lateral esquerdo, ou se vai jogar com 3 centrais. Acho que vai ser uma destas possibilidades. Atenção que este jogador também é muito versátil. Eu via várias informações dele a dizer que ele pode também jogar a médio e a lateral. Portanto, é um jogador que, como o Pablo Rosário, é um jogador que o Farioli gosta, e normalmente quando o jogador vem para suplente, o Farioli gosta que ele faça várias posições. Até nisso é um indício de que pode mesmo ser reforço do Porto.
Portanto, olhando até num ponto de situação do mercado, o Porto tem este central de pé esquerdo debaixo do olho. Já sabemos que pode não ser ele o reforço, pode ser outro. O Porto, na forma como ataca o mercado, com esta estrutura, tem sido olhar para vários nomes do mesmo perfil e depois muitas vezes até contrata quem ninguém suspeitava, ou quase sempre acontece isso. Mas temos aqui este nome forte do Iraque, o defesa central. Depois temos o ponta de lança, o Giménez, que eu já tinha falado aqui. Acho que ele faz sentido pelas características, pela descrição que fazem do jogador. Ele é muito forte de costas para a baliza, é muito forte fisicamente, constrói muito bem em apoio. É tudo o que Farioli quer num ponta de lança. Agora, a questão do golo, ele tinha muito golo antes de ir para o Milan, só que depois no Milan lesionou-se. Parece que foi uma lesão muito grave. A partir daí começou, aliás, acho que esta época, se não me engano, ele marcou 2 golos, penso que foi uma coisa assim, portanto perdeu a veia goleadora, ou foi só porque estava a recuperar de lesão. É interessante a forma como o Porto vai buscar pontas de lança. Quando nós pensamos que o Porto precisa de um ponta de lança, nós lembramos-nos do que aconteceu na época passada. O Mofi e o Denis Gul simplesmente não conseguiam marcar golo, e começamos logo a pensar num perfil goleador, mas Farioli parece que não olha logo para esse perfil. Ele primeiro prioriza um jogador forte que joga bem em apoio, de costas para a baliza, e é por isso que aparecem nomes como o Chermiti, como o Igor Jesus, agora o Giménez, que em Itália garantem que é o grande objetivo e o sonho de Farioli. E eu acho que o ponta de lança mais próximo daquilo que Farioli quer é o Samu, ali uns jogos antes de se lesionar, que era aquele Samu que Farioli já comparava ao Totti, não sei se lembras disto, numa conferência, que ele se referia precisamente a essa capacidade do Samu de vir buscar o jogo atrás, de costas para a baliza, e depois ainda distribuir para os extremos e para o 10 ou para os médios que aparecessem na frente. E acho que é isto que Farioli valoriza em primeiro lugar no ponta de lança. Depois quer que ele seja goleador, mas aí é preciso muita capacidade física. É por isso também que o Samu consegue fazer isso, porque como o Samu é muito forte fisicamente, consegue depois ainda aparecer à frente e marcar golo. Apesar de não ser o maior goleador da história do Porto, e muita gente o criticava, como dissemos aqui na primeira volta, depois arrependeu-se toda a gente, porque afinal ele era o melhor ponta de lança que o Porto tinha. Mas a verdade é que, olhando para o Giménez, ele tem todas essas características, se é goleador ou não. Depende da época que olharmos dele. O que é certo é que ele joga na seleção do México, não é o titular. Ainda assim entrou nos 2 jogos do México, portanto parece-me ser uma boa contratação. Olhando ao valor dele, é que eu já fico na dúvida, porque o valor dele anda à volta dos 20 milhões, e eu aqui penso muitas vezes, quando um ponta de lança é 20 milhões ou mais, que o Porto precisa de vender o Denis Gul, como estava à espera, por 20 milhões. As notícias não são muito favoráveis, como eu tenho vindo aqui a dizer. Parece que o Galatasaray esfriou o interesse pelo Denis Gul, porque há uma desilusão na Turquia por causa do que aconteceu com a seleção, que não quer dizer que daqui a um mês não voltem à carga, porque também isto é um bocado a decepção do momento, que é o país todo, que nós sabemos como é, quando uma seleção é eliminada, há uma desilusão grande, e pode ser que depois eles voltem à carga, porque acho que o Porto precisa de vender para ir buscar um ponta de lança assim de 20 milhões. Agora, pode não ser o Denis Gul. O Porto pode ficar com 4 pontas de lança, como eu dizia ontem. Eu não vejo muito Farioli a ser adepto disto, mas a verdade é que também depois do que aconteceu a época passada, com tantas lesões, ele pode até precaver-se assim, com mais uma opção para a ponta de lança, porque quando voltar a Samu, se ele contratar Giménez e mantiver o Denis Gul, ele vai ter 4 pontas de lança. Não é um problema, é um problema sempre para a folha salarial do clube, e também porque os jogadores não vão conseguir jogar todos e pode haver problemas de expectativas. Algum deles vai ficar mais tapado, por isso que eu não sei se não terá que sair Denis Gul para vir o Giménez ou algum ponta de lança destas características dele. Até porque o Denis Gul também tem essas características de ser forte fisicamente, jogar bem de costas para a baliza, e depois falta-lhe o golo. Por acaso é interessante a forma como o Porto olha para pontas de lança. Normalmente são oportunidades. Aconteceu com o De Jong, aconteceu com o Mofi, e agora parece que acontece também com o Giménez. São oportunidades de jogadores que passam por momentos não muito bons, parecem ter qualidade. Foi o que aconteceu com o De Jong, foi o que aconteceu com o Mofi, que estava, na altura teve problema com os adeptos e não estava a jogar no Nice, e agora o Giménez pode ser a mesma coisa. O facto de estar a recuperar de lesão, ou ter estado a recuperar, agora já não está lesionado, mas ter estado a recuperar, fez com que baixasse um pouco a expectativa em torno do jogador de ser goleador e o Porto poder aproveitar. Agora, como o treinador, se não me engano, do Milan vai ser o Ruben Amorim, eu olhando até, o Ruben Amorim é um treinador que joga com 5 defesas sempre, com os 3 centrais. Eu olho aqui para um jogador do Porto que tem muito mercado em Itália, que poderia ser, isto aqui sou a especular, mas poderia ser uma solução, e não sei se não se envolveria num negócio com o Milan, e talvez por isso até que o Porto mostre interesse num jogador do Milan, que seria o PP. A questão é que o PP é também o extremo preferido do Farioli, mas o PP
acho que encaixa muito bem num estilo de jogo de 3 centrais, 5 defesas, em que faz ali de extremo e de lateral, porque ele é muito bom a manter os equilíbrios. Já jogou a lateral, já jogou a médio, já jogou a extremo, é um jogador perfeito para esse esquema. Podia ser uma boa troca. Agora, também se olharmos aquilo que eu estava a dizer no início do vídeo, se olharmos para a questão do central iraquiano, se o Porto quer contratar mais um central para também jogar com 3 centrais, não faz sentido vender o PP, porque o PP ia ganhar uma força ainda maior na equipa, e até nesse sentido PP, Alberto Costa seriam os laterais direitos, Martim passaria para o lateral esquerdo. Isto são tudo possibilidades. Ainda assim, olhando para aquilo que costuma ser o Farioli e a forma como ele vê o jogo, ele foi muito conservador durante a época toda, portanto não acredito muito que ele vá mudar muito o estilo, mas pode haver esta evolução para 3 centrais. Vamos ver, daqui a uma semana já vamos ter muitas pistas em relação a isso, com certeza vamos tirar muitas dúvidas, e eu acho até que até ao início da próxima semana acho que ainda vamos ter aí reforços, porque acho que o Porto precisa de fechar o plantel, porque Farioli queria um plantel mais completo, está quase todo completo. A verdade é que ele vai ali com uma base enorme, até de jovens, com uma média de idades muito baixa, e ele tem ali muita matéria-prima e tem a base intacta, como eu dizia, mas de qualquer forma acho que o Porto ainda pode avançar para alguma contratação ou anunciar algum reforço antes do dia 1 de julho, na próxima semana, fim desta semana, acredito que ainda venham aí mais novidades. E já agora falando de Farioli e da forma dele ver o jogo, e ele em mais declarações aos jornalistas, já sabemos que Farioli gosta de falar e fala muito, e fala bem muitas vezes, eu gosto sempre de ver as entrevistas dele, e ele tem uma frase forte que me chamou a atenção, ele a dizer que prefere ter uma equipa e ganhar jogos do que jogar bem. Ele diz que o objetivo dele não é que o Porto ou que as equipas dele sejam as equipas que jogam o futebol mais bonito do mundo, mas que sejam eficazes. Isto é uma filosofia que nós vimos de Farioli durante a época toda, faz todo sentido olhando para a forma como o Porto jogava, mas é engraçado que Farioli, não sei se está a baixar expectativas, porque vai começar a nova época, ou se está a ser sincero. Eu acredito mais até que seja a ser sincero, mas a questão é que, olhando a estas palavras dele, somando a tudo o que foi o Porto, principalmente na segunda volta, aquele Porto do arranque da época passada, que empolgou toda a gente, está mesmo enterrado, e foi mesmo uma exceção, se olharmos para estas palavras dele, porque era um Porto que jogava um futebol avassalador, bonito, e que desapareceu ali depois da primeira paragem de seleções. Há sempre uma esperança de que esta época, recomeçando a época e com novos reforços e também com tudo renovado, que o Porto volta a ser essa equipa avassaladora. Não sei se Farioli não quis aqui também pôr um bocado de água na fervura, mas chamou-me a atenção esta frase dele, de dizer, também foi a responder aos jornalistas, claro, mas foi interessante ele ter dito que prefere uma equipa que ganha e que é eficaz do que uma equipa que joga bem. E que eu até concordo com ele, e acho que todos os adeptos preferem isto, e é engraçado como é em contraciclo, é exatamente o contrário do que disse o Roberto Martínez, o selecionador, no fim do jogo com o Congo, que nós criticamos aqui na altura, que ele disse que o importante não era ganhar o Mundial, era jogar bem. É exatamente o contrário, e acho que entre uma declaração ou outra, continuo a achar que a do Farioli é mais interessante. Aliás, eu já disse aqui que se Farioli fosse selecionador português, acho que Portugal, pelo menos na defesa, estava mais forte. E até havia, quando eu disse isto, foi depois do jogo com o Congo, havia até um seguidor que dizia que se tivéssemos Bednarek e Kiwior na seleção portuguesa, Portugal era campeão do mundo. A verdade é que Farioli trabalha muito bem a defesa, e até este central iraquiano, se chegar, ou outro central que chegue, acho que nas mãos de Farioli todos eles são bons. Acho que a questão do Perpites foi outra, porque é um jogador que ainda está a evoluir, de qualquer forma, foi um jogador que conquistou os adeptos na primeira volta, mesmo não tendo jogado praticamente nada na segunda, e provavelmente sendo dispensada no final desta época, no início desta época, muito provavelmente até olhando aos nomes centrais que vão surgindo, mas o ponto forte de Farioli realmente é trabalhar a defesa. No resto das declarações de Farioli não há muitas novidades, mas é sempre interessante e é sempre bom verificar que ele elogia sempre muito o Vilas Boas e que diz que está sempre muito em sintonia com ele, e isso é muito importante, que a estrutura esteja em sintonia com o treinador, porque vai ser uma época de grandes desafios em que o Porto vai tentar segurar jogadores que estão muito valorizados no mercado, vai tentar renovar um campeonato que já sabemos que é sempre mais difícil, porque pode haver algum excesso de confiança que, ou como diz Farioli nas palavras dele, uma falta de fome de vencer que é preciso cultivar desde o início, e estes sinais que vão sendo dados de estabilidade são muito importantes, até porque o que vem de fora é tudo menos estabilidade. Já se falou da possibilidade de saída do Lucho, já se falou da possibilidade de saída do Lino Godinho, continua-se a falar da possibilidade de saída de Farioli, a seleção italiana continua interessada no treinador, já vimos aqui há vários dias, e isto vai continuar a aumentar este rumor, porque ao que parece ele é a prioridade da seleção italiana, só que não faz sentido, se eles não têm os 15 milhões da cláusula, que é o que garantem em Itália, não faz sentido, porque o Porto nunca vai negociar o treinador, porque sabemos que o Porto está muito focado nesta época, que como Farioli e como o Vilas Boas já disseram, é uma época de transição, quase como se fosse a mesma época. O Porto vai tentar evoluir mais, vai fazer um esforço enorme para manter os principais jogadores, não faz sentido perder o treinador. Eu já disse aqui que a única possibilidade que eu vejo
a ele ser treinador e selecionador, e mesmo assim não sei se ele aceitaria. Acho que não, teria que ser muito bem negociado, e ainda por cima a Itália, que está com muitos problemas, e exigir muito de Farioli. Não acredito que ele vá para a Itália, mas continuam a insistir. Falando de declarações, ontem tivemos declarações muito interessantes do Alexandro e do Danilo no fim do jogo do Brasil, que o Brasil venceu contra a Escócia, e foi interessante ver que temos aqui mais dois ex-jogadores do Porto, que estão muito interessados em regressar ao Porto. Eu tenho dito aqui no canal que realmente acho que é um motivo de orgulho dos portistas, e é muito bom sinal que as grandes referências do clube, todos que saem, deixam todos uma porta aberta para voltar, porque realmente todos gostam e se adaptam bem aqui à cidade e ao clube. Acho que é um excelente sinal. Agora, depois há nomes que os adeptos preferem ou não que voltem. Eu falei aqui há uns dias do Herrera, que deu uma entrevista à Rádio Renascença, e o Herrera até foi mais longe, dizendo que falava com Vilas Boas. É interessante que o Danilo disse a mesma coisa, também que fala com Vilas Boas. Já o Alexandro assumiu que tem uma posição mais distante em relação ao clube. Mas os três em sintonia gostavam de voltar ao Porto, e achei o Herrera foi até mais longe, dizendo que no Mundial de Clubes ano passado já tinha falado com Vilas Boas no sentido de regressar. Bem sei que muita gente não concorda com o regresso dos jogadores mais velhos. Eu acho que o Porto, olhando para aquilo que é o plantel, e basta ver, eu dizia aqui, o Porto vai ser dos três grandes, vai ser o que vai ter a média de idades mais baixa, pelo menos para já, porque depois devem chegar mais reforços, mas neste arranque da próxima semana é uma média de idades baixíssima, anda ali à volta dos 20 anos. Temos muitos jogadores da equipa B, jovens, temos também contratações como o Pietuzevski, o Granás, e até jogadores muito importantes do plantel como o Froholt, que são muito jovens ainda. E portanto eu acho que uma equipa tão jovem precisa de experiência. Ainda por cima, para jogar Champions, o Porto é público, já se propôs a fazer uma boa campanha, vai precisar de experiência. Nesse sentido que vender, por exemplo, o Zaidu, que é um jogador que está a ser muito apontado ao Leeds United e a outros clubes, até o próprio Francisco Moura terá alguma experiência ali, embora não acho que seja tão importante, mas até esta possibilidade que eu falava do PP sair, ou até o Borja Sainz, muito falado para o Atlético Bilbao. Embora haja aqui dúvidas se o Atlético Bilbao tem dinheiro para pagar. Eu hoje vi a cláusula de rescisão do Borja Sainz e é surpreendente, eu fiquei surpreendido. São 100 milhões, eu já não me lembrava disto. O Borja Sainz jamais sairia por 100 milhões de euros, mas o Porto com certeza aproveita também para valorizar o jogador. Se o jogador não quiser sair, não vai sair. Se quiser sair, o Porto vai tentar negociar o máximo possível, o valor mais alto possível. E o Bilbao pode não ter argumentos também para ir resgatá-lo. Eu já disse aqui que as notícias que o apontam ao Bilbao têm muito a ver com uma possível saída do Williams, e aí esse dinheiro seria investido no Borja Sainz e em mais reforços, mas acho que só nesse caso é que eles teriam dinheiro para levá-lo. Portanto, em relação a possíveis saídas, há muitos jogadores mais velhos que podem sair. É verdade que o Porto contrata, por exemplo, o André Silva, que é um jogador experiente e com mística, mas saíram outros jogadores mais velhos, como o De Jong, o Mofi também não era propriamente jovem, o Diogo Costa, que é uma referência, o capitão da equipa, que ainda não sabemos, ele continua na montra do Mundial, não sabemos se vai sair ou não, e acho que o Porto vai precisar de jogadores experientes. Saiu o Fofana também. Já dei aqui a solução, a dica, a sugestão de termos o Eustáquio. Acho que o Eustáquio está a fazer um grande Mundial pelo Canadá, está a fazer história o Canadá, qualificar-se também para os 16 avos de final, e ele é o organizador do jogo da equipa. Bem sei que Farioli não valoriza muito médios com aquelas características de construção do jogo, mas é interessante ver que o Canadá, sempre que tem a bola, procuram sempre o Eustáquio para organizar jogo, e ele mostra uma liderança brutal, que o selecionador já falou sobre ele ser um líder. Ele próprio já está a tirar também um curso de treinador. O Farioli também dizia que ele é um líder de balneário. Temos aqui vários exemplos que já dei aqui no canal, que é um jogador experiente. Enfim, o Porto tem várias soluções. O Herrera quer regressar, o Danilo quer regressar, o Alexandre quer regressar. Não sei se o Porto vai optar ou não por estes jogadores. É arriscado, porque realmente são jogadores que já não estão no seu auge, apesar de não haver dúvidas que possam ser portistas e que gostem do clube. Mas realmente houve aqui estas declarações do Danilo e do Alexandre depois do Herrera a dizer que também queriam regressar ao Porto. Em relação ao jogo de ontem do Brasil, já que falamos aqui do Mundial, estamos aqui, continuamos atentos a possíveis reforços. Já sabes que eu deixo sempre aqui o desafio para deixares nos comentários jogadores que te saltaram à vista durante o dia anterior no Mundial. Temos tido jogos todos os dias, muitos jogadores a brilhar, e o Farioli tinha dito que ia estar atento a possíveis reforços vindos do Mundial, e portanto também aqui para darmos uma ajuda e a nossa sugestão. E ontem havia alguém que sugeria o Tierney da Escócia, o lateral esquerdo, e ele entra na segunda parte. O Robertson lesiona-se. Eu não sei se o Robertson, até olhando para os jogadores experientes, não seria também um jogador com experiência de Champions para ser reforço do Porto. Tanto ele como o Tierney são baratos e realmente são bons jogadores. Eu também gostei bastante da entrada dele no jogo com o Brasil. Num outro sentido, houve também um seguidor que falou do lateral esquerdo do Brasil, o Douglas Santos, que também é um bom lateral esquerdo. Aliás, o Douglas Santos também seria barato.
Agora, viria do Zenit. Eu lembrei-me logo do Batrakov, que o Porto nunca conseguiu negociar porque vinha lá da Rússia, e não sei se aqui não será a mesma situação, porque ele vem do Zenit. Eu sinceramente acho que é um jogador também com alguma experiência, e eu não acho que seja, por acaso não é um jogador que me enche as medidas. Acho que o Porto pode ir buscar um lateral esquerdo melhor, mais jovem, mais promissor, ou também mais experiente, mas com mais qualidade. Não sei se ele seria a solução ideal. Temos a questão do Alexandre querer regressar ao Porto, mas acho que os laterais do Brasil não são assim muito fortes. Ele está a fazer um bom Mundial, está a ser... Aliás, aquele lado esquerdo do Brasil é o mais forte, com o Vini Júnior, o Douglas Santos e o Paquetá. Isso é verdade. De facto, acho que é mais aquele lado até que produz mais no Brasil. De qualquer forma, é uma boa opção, não é muito caro. Qualquer um destes 3 laterais esquerdos do jogo de ontem não seriam muito caros para o Porto. E já agora, pegando num outro nome que também foi sugerido por um seguidor aqui do canal ontem nos comentários, o Merino do Arsenal, tem mais a ver com a questão da possível venda do William Gomes, e ele sugeria ser uma troca. E o Merino é um jogador caro, eu não sei qual é o valor de mercado dele, mas tenho a ideia que ele é caro, é um jogador também muito experiente, nos seus 30 anos. Agora, não era uma troca por troca, o Porto ia ficar com um médio, depois ia faltar um extremo direito, a não ser que o Porto quisesse adaptar, por exemplo, o Mora a extremo. Mas acho que não, até pelos nomes que têm sido falados, a maior probabilidade é do Mora ser vendido e o Porto ir buscar um outro 8/10, mais das características de Farioli. Falamos muito aqui do Gustavo Sá, que acho que é o jogador que está na linha da frente para o caso do Mora sair, mas acho que em questão de extremos têm sido sugeridos muitos nomes. Já falei aqui do Osório, do Mastatuonto, de muitos jogadores que se calhar são extremos parecidos com o William Gomes, desequilibradores de pé esquerdo. Portanto, acho que o Porto, perdendo o William Gomes, iria querer dinheiro e depois ir buscar um outro jogador. Mas temos aqui, bem, do Arsenal podemos sugerir vários jogadores que podiam ser reforços do Porto, mas também dar conta aqui de mais uma sugestão. Não te esqueças de sugerir mais jogadores aí que tenhas visto no Mundial hoje ou ontem, e para sugerirmos aqui ao Farioli para o ajudarmos a encontrar um reforço para o Porto. E parece que ele até já encontrou um, que é o defesa central do Iraque. Na verdade até encontrou 2, porque temos a questão do Irenki, que em princípio será um médio que o Porto vai contratar para fazer pressão ali no Froholt, para lutar com ele pela titularidade, ou até para jogar ao lado dele, e até nisso pode ser outra evolução. Eu falava aqui da evolução tática do Porto, que pode começar a jogar com 3 centrais, pode também começar a jogar com duplo médio, duplo pivô, Froholt e Irenki. Seria, enfim, os dois correm muito, têm as 2 características muito parecidas, como deu para ver no jogo do Ghana, ainda no último jogo, em que o Irenki é muito elogiado até pelo Carlos Queiroz novamente, é de facto um craque. Agora, já disse aqui, eu não sei se o facto dele brilhar no Mundial, não sei se isso vai fazer com que ele se valorize muito mais que 30 milhões, até porque eu acho que o Nordjylland já estava a pedir um valor demasiado inflacionado pelo jogador, e vai depender muito se os gigantes, o Real Madrid e o Bayern Munique, que são apontados ao Irenki, se realmente se vão chegar à frente. Até a Premier League, apontam muitos clubes da Premier League também, se vão chegar-se à frente pelo jogador, porque é tal questão. Se eles tiverem ainda dúvidas sobre a evolução dele, o Porto pode se antecipar e pode contratá-lo. Já disse aqui que acho que o Porto consegue. Aliás, Vilas Boas tem falado muito sobre jogadores que vão chegar no fim de agosto. Deu o exemplo do Kivior. Não sei se o Irenki não será, se ele não está exatamente a referir-se ao caso do Irenki. Eu sinceramente confio, até porque tem aparecido muitas notícias, principalmente da Dinamarca. Aqui em Portugal tem surgido poucas em relação ao Porto. Temos visto mais pela imprensa internacional da Itália, de Espanha e da Dinamarca também a confirmarem-nos que o Porto está mesmo interessado no Irenki. Portanto, acredito que seja ele mesmo o 8 que vem para o meio campo do Porto. O Porto que neste momento tem 10 médios. O Porto na quarta-feira vai começar pelo menos com 10 médios, que é muito, e depois ainda vai contratar mais um 8. E vamos ver se este Eric Granage, eu acredito que ele possa ficar. Também perguntar-te o que é que achas, mas eu acredito que ele pode também ficar na equipa principal e não na equipa B, porque ele, pelo que eu tenho visto da descrição do jogador, pelos vídeos que tenho visto, não sei, porque ele só tem menos 1 ano que o Piatusevski, só tem menos 2 que o Froholt, e se ele é assim tão craque, acredito até pelas características dele que possa jogar até, eu já coloquei aqui a possibilidade de ele jogar ao lado do Froholt, porque ele parece-me que também tem muita técnica e pode jogar ali. De qualquer forma, claro, o Porto vai tentar o Irenki, que parece-me ser o jogador que está mais próximo de vir para o Porto. E até olhando para o ponto de situação neste momento, claro que tudo pode mudar entretanto, mas para já diria que no dia de hoje os 3 reforços que estão mais próximos do Porto serão o Akam Hashim do Iraque, o central de pé esquerdo, o Jiménez, ponta de lança do Milan, e o Irenki, médio do Nordjylland. Vamos ver, os 3, ou melhor, 2 deles são difíceis de negociar. O Irenki é o mais difícil, depois o Jiménez também, porque deve ter um valor ali alto pelos 20 milhões e o Porto vai ter que negociar também. E depois acho que o central do Iraque será o mais fácil, no sentido que ele também deve ser mais barato. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade do Porto. Vamos ficar aqui atentos a possíveis também movimentos de mercado, vamos ficar também atentos ao Mundial e a possíveis reforços do Porto que possam vir do Mundial, nomes aqui que podemos sugerir, não te esqueças de deixar nos comentários.
Este fim de semana também aproxima-se esse jogo de Portugal decisivo com a Colômbia. Portugal já sabe mais ou menos que não pode ficar em terceiro lugar, porque senão vai calhar com a Inglaterra, que será o adversário mais difícil. E esse jogo com a Colômbia, que vai ser também um reencontro, que vamos ter ali com 3 ex-jogadores do Porto, sendo que eu olhava para o Rames Rodrigues, que me dizia ontem, e acho que ele ainda está com muita qualidade, e como eu perguntava ontem, será que ele não pode também ser um jogador? Ele não disse nada, foi o Danilo e o Alexandre que disseram, mas quem sabe não vamos ter também declarações aí do Rames a dizer que gostava de voltar ao Porto, até porque ele foi muito apontado em janeiro como possibilidade para o Porto contratar. E de resto é isso. Só antes de terminar o vídeo, pedir-te aquilo que peço sempre, que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, que não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste, rumo à meta de 14 mil subscritores por aqui. E de resto é isso. Já sabes que análise ao Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.